Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Quando a gente vê um catador recolhendo na rua uma lata vazia de refrigerante, nem imagina a cadeia de benefícios que aquele gesto bem simples está movimentando. Além de garantir o sustento dele e da família, está ajudando o planeta por permitir a reciclagem do alumínio. Está reduzindo as despesas com a coleta de lixo, além de impulsionar os benefícios sociais indiretos resultantes da ação das cooperativas de reciclagem. Entre as diversas atividades, talvez a reciclagem seja a que mais aponta para o futuro responsável. O deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, vem trabalhando aqui na Câmara para incrementar cada vez mais a cadeia produtiva da reciclagem. Vamos conversar com ele nesta edição do Palavra Aberta. Iniciando por uma informação. O senhor foi catador. Como é que é essa história? Você traz essa experiência de uma pessoa que já atuou na reciclagem como catador para dentro do Poder Legislativo. Conhecimento de causa não lhe falta. Primeiro quero dizer da satisfação estar aqui contigo, Paulo, nesse programa, e nós queremos utilizar da melhor maneira possível, que é um tempo nobre que nos é ofertado. De fato, eu fui catador ainda na adolescência, na infância e adolescência, e fiz isso por necessidade. Catei ferro, vidro, alumínio, osso, lata, tudo que eu via que eu pudesse juntar para vender e gerar alguns recursos para financiar a minha merenda da escola, meu material escolar. Eu sempre falo, na época, as congas, né? Porque que chute era para rico, né? Então, da reciclagem desses materiais, eu retirava esse sustento e esses recursos, de maneira informal. Hoje, na condição de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, e lembrando que tudo isso ainda foi na Bahia, tá? Até os 13 anos foi na Bahia. Hoje, na condição de deputado federal, nós compreendemos e temos uma clareza, uma compreensão melhor do que esse setor pode gerar nos três aspectos. Tanto do aspecto econômico, tá? Porque ele, para se viabilizar, nós temos que dar um enfoque econômico, ambiental, consequência, e também o social. Nós sabemos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela aponta ali algumas orientações para que possamos atingir alguns resultados, como a diminuição de resíduos, da geração de resíduos, o reaproveitamento, a reciclagem e, por fim, a destinação ambientalmente correta dos rejeitos. Hoje, essa separação, ela está acontecendo por muito pouco. Aí a gente podia dizer que o Brasil ainda engatinha nessa área da reciclagem, deputado? Porque outros países já começam a levar isso muito mais a sério, né? É porque, assim, no Brasil, eu costumo dizer o seguinte, isso ainda não virou prioridade. Porque as coisas, para acontecer, têm que se tornar prioridade para os governantes. E quando eu digo os governantes, tem que ser capitaneado pelo governo federal, onde se concentra o maior volume de recursos e onde cria as ações que possa nortear, dar noção para os estados e também para os municípios. Então, com essa política que foi criada para exterminar e acabar com os lixões, nós temos que aproveitar isso aí também para que esses resíduos todos, que para muitos é lixo, mas para quem vive disso é matéria-prima, e assim é matéria-prima, possamos destinar grande parte disso para as cooperativas, para os centros de triagem, depois para a indústria e, novamente, esses produtos voltar à cadeia produtiva, transformando em produtos novamente. Ora, deputado, isso depende de algum tipo de legislação adicional, ou seja, a nossa casa, o Congresso Nacional, tem uma contribuição a dar nesse sentido, ou é muito mais uma questão de iniciativa política do governo? Eu creio que, primeiramente, tem que ter iniciativa política do governo, de instituir, por exemplo, um programa que ele possa ajudar os municípios a
custear, porque os municípios estão sem recurso, né, os planos de gerenciamento, tanto do Estado como também dos municípios. Também criar mecanismo para que as cooperativas possam se reestruturar. Hoje, são poucas as cooperativas estruturadas, com esteira, com um galpão, um balcão, em que os resíduos possam ser feita essa triagem numa altura adequada para que esse trabalhador não fique se abaixando a todo momento, criando trabalho, exatamente, dá condições de trabalho, como um trabalhador, outro qualquer que tem que ser. Então, precisa de estrutura, precisa de esteira, precisa da vestimenta, luva, etc. e tal. E mais, desonerar na aquisição de equipamentos para transformar esses resíduos em subprodutos e produtos. O governo tem que desonerar. Eu não posso permitir que uma cooperativa que ainda não são autossustentáveis, né, pagar imposto para fazer aquisição de máquinas para agregar valor ao seu produto. Porque hoje as cooperativas só prensam, pesam e vendem. E dessa forma, eles ganham muito pouco. Se eles pudessem separar, transformar o flake, daí fazer um outro produto, vender e comercializar... Beneficiar esse exatamente. produto. Fizesse o processo de beneficiamento, eles iam agregar muito mais. Então, hoje é assim, os que mal conseguem prensar e vender, o transporte para ir para as regiões onde tem empresas que beneficiam isso, que às vezes estão muito distantes, eles juntam isso lá, por exemplo, no sul e vende lá para o sudeste. Ou então junta no norte e vende para o sudeste e sul, porque é onde tem tecnologia para transformar isso. Nós temos que descentralizar essas indústrias também, ajudar as cooperativas para que possam beneficiar e assim agregar. E aí nós vamos aumentar a quantidade de produtos reciclados, porque hoje, uma informação importante, de 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos, hoje só se recicla, infelizmente, 3%. 3% é quase que residual. Não é nada. E mesmo assim, esses 3%, segundo o IPEA, diz que gera em torno, para a economia do Brasil, em torno de 10 a 12 bilhões. Veja o quanto nós podemos aumentar essa cadeia produtiva se os poderes, nas suas 3 esferas, federal, estadual e municipal, se organizarem para canalizar a coleta seletiva para as cooperativas. Veja o quanto nós podemos injetar na economia do Brasil. Deputado, é por isso que muita gente diz que a coleta seletiva, a reciclagem, na verdade, ela é uma mina de ouro ainda por ser explorada? É um outro pré-sal. Eu acredito que é um outro pré-sal. É um outro pré-sal que tem que ser explorado no bom sentido para que nós venhamos aumentar a produção. E isso passa também, Paulo, pela consciência nossa, enquanto cidadão. Porque normalmente as pessoas, ao adquirir... A gente observando que em vários lugares não existe sequer a coleta seletiva. E eu já sou testemunha de quando tem essa coleta seletiva, na hora de se recolher o lixo, se mistura tudo. Exatamente. É um desserviço que algumas prefeituras fazem com aqueles bairros que já têm uma consciência de fazer a separação. Então, mas é importante dizer que todos os resíduos, esses 76 milhões de toneladas que o Brasil recolhe, e só para limpar, recolher e dar a destinação correta, se gasta, isso é gasto, não é investimento, 26 bilhões. O Brasil gasta com limpeza, destinação, 26 bilhões. Quanto desperdício de dinheiro. Se isso fosse reciclado a partir de criar uma nova cultura de conscientização da população, porque quando nós saímos para consumir, comprar seja lá o que for, tudo vem com embalagem. Vem com embalagem de papel, com plástico, outro coloca papel, coloca uma fita, e tudo aquilo que não me serve, mas que veio com aquele produto que eu adquiri, fruto do meu consumo, todas as embalagens, ela pode voltar para a cadeia produtiva. Pois é, mas como o senhor disse,
A questão da conscientização está na base disso. Eu sou testemunha, porque outro dia num supermercado levei umas pilhas para depositar no local apropriado de descarte de pilhas, de material eletrônico, etc. Acabei de fazer aquilo e, coincidentemente, a moça passou, recolheu o material das pilhas e derramou dentro do lixo comum e levou tudo embora. Eu digo, mas para que então está se fazendo essa separação aqui? Fui reclamar no gerente, ele disse, não, mas ela errou aí, tal coisa. Era um shopping, supermercado? Era um supermercado. Porque isso aí realmente foi uma falha. Essa profissional, ela não foi treinada para recolher adequadamente. Aí trocar 6 por meia dúzia, quer dizer, não adianta nada. Aí entra também a responsabilidade dos grandes estabelecimentos, porque aí tem o plano de gerenciamento que as empresas têm que fazer dos seus resíduos e treinar pessoas para que possam fazer o manuseio disso adequadamente. Pois é, mas tudo isso que o senhor está falando demanda um esforço em várias escalas aí que a gente podia até enumerar novamente, não precisa. Que vai lá desde aquela funcionária e até a dona de casa. Vai um pouquinho antes, vai na escola. Lá na escola, até a ponta lá onde se realiza essa reciclagem, né? Exatamente. Então, mas é o que eu estou falando, é uma questão cultural. Nós estamos trabalhando para mudar a cultura. Cultura não se muda do dia para a noite. Mas para que ocorra uma mudança, é necessário ter o início. Eu tenho que começar esse processo de mudança. Se eu não começar o processo, eu nunca vou terminar. Deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Parabéns por essa preocupação com esse tema que é tão importante. Eu lhe agradeço por essa oportunidade, Paulo, dizer que esse é um tema que envolve a todos nós, é envolvente, que às vezes requer tempo para nós debater, e essa oportunidade que nós tivemos aqui já ajuda a levar um pouco mais de consciência para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Volte sempre. Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Assista novamente a essa edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do nosso programa entrando no site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigado, um abraço e até a próxima.